Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Meu nome é Lucidália Novaes e esse aqui é o canal Luci na Correria. Se você não é inscrito no canal, assista esse vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha e ativa o sininho para você receber notificações do canal. Bom, gente, como eu já fiz um vídeo aqui, já falei algumas vezes, eu tô numa situação muito complicada aí de saúde com meu pai, né? E ele tá com insuficiência renal crônica. E às vezes, várias pessoas chegam assim para me perguntar como que ele foi ficar nessa situação de ter que fazer hemodiálise. E aí eu explico que meu pai sempre foi hipertenso. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui para alertar sobre algumas coisas, né, dessa insuficiência renal crônica, essa doença terrível, e como que ele chegou a essa situação e como que você talvez pode evitar de chegar também a uma situação dessa. Meu pai está nessa situação de ter que fazer hemodiálise, hoje ele faz diálise peritoneal, que é através do abdômen, porque ele sempre foi muito hipertenso e a minha família é carregada de gente hipertensa. Gente, esse tal de pressão alta, hipertensão, é uma coisa séria para ser levada a séria. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 11 anos, não, uns 14 anos, que eu já entendi alguma coisa assim, uns 14 anos, meu pai tinha 40 e poucos anos. Meu pai vivia falando que estava assim, minha pressão deu 20, minha pressão hoje deu 18. E quando a pressão dele ficava assim, 14 por 10, 15 por 10, ele já falava assim, pra mim tá bom, desse jeito pra mim tá bom, porque eu tenho pressão alta, então a minha é 18, 20, 15 pra mim, 14, pra mim tá bom. Não, não tá não. Pelo amor de Deus, gente, você tem a pressão 14 tá alta, 15 tá alta, 13 tá indo pra cima. Bom mesmo é 12, 12 por 8. E aí ele sempre falava isso, e o resultado tá aí. Daquela pressão 14 para mim tá bom, 15 para mim tá bom. O que que acontece? Os rins eles vão sendo lesionados por conta dessa pressão alta. As artérias renais sofrem consequência da pressão alta. E a longo prazo, nós já perdemos uma capacidade renal fisiologicamente. Todo mundo que vai envelhecendo, vai tendo já uma certa idade, ela vai perdendo a capacidade de filtração renal. E isso é agravado quando a pessoa tem algumas doenças pré-instaladas, como hipertensão, pressão alta, diabetes. Outra doença terrível, tenebrosa, tal de diabetes mellitus, diabetes. Olha, coisa complicada, porque mal controlada, ela vai acarretar vários outros problemas. E um deles também pode acontecer de ser a insuficiência renal crônica. Quando o paciente tá em tratamento conservador, o rim já mostrou uma deficiência no funcionamento, porém o paciente já descobriu isso previamente, está ali com uma perda de proteína, a ureia, a creatinina está começando a aumentar, o paciente entra em tratamento conservador. O que é isso? Ele vai começar a fazer uma dieta, algumas coisas para não prejudicar tanto mais o funcionamento renal. E isso é um tratamento conservador. Ele vai dosar ureia, creatinina, depuração da creatinina para ver essa taxa de filtração renal. E ele vai fazendo esse tratamento para evitar chegar ao tratamento, à fase terminal da doença, que é essa fase onde a pessoa tem que fazer hemodiálise. Algumas doenças autoimunes também pode culminar com a insuficiência renal crônica, porque a autoimune é assim, o próprio organismo está reconhecendo determinado órgão como um invasor e começa a produzir anticorpos, soldadinhos que vão lá para destruir aquele órgão, e um deles pode ser o rim. E aí a pessoa também culmina a longo prazo em talvez parar na hemodiálise. E é uma coisa muito complicada. Esse dia eu estava no serviço e aí chegou um senhor lá e falou para mim assim: "Ah, quase que eu fiz hemodiálise. Eu me internei e eu estava com líquido no pulmão e quase que eu fiz hemodiálise. Mas agora que eu não saí, consegui me livrar, fiquei internado 10 dias, melhorei, tomei os medicamentos, melhorei e agora eu não estou mais correndo risco de fazer, porque o médico disse que se eu fizer tudo direitinho, eu não corro risco de fazer. E uma das coisas que eu estou fazendo certinho, eu estou bebendo 2 litros d'água por dia. Gente, uma coisa também que às vezes é mal interpretada. Tem gente que fala assim, eu para evitar problema renal, eu tomo 2 litros d'água por dia.
mas depende do problema renal. Quem tem problema de cálculo renal, para não formar esse cálculo, que é quando ainda tem cristais apenas, se ele for tomar água, realmente ele vai evitar o acúmulo desses cristais e, consequentemente, formação de pedra nos rins. Aí sim, ele tem que beber bastante água. Agora, se ele já tem uma lesão renal, a ponto de ter água no pulmão, ele não pode ficar se encharcando da água. Não pode. Por quê? Entenda comigo. Se a pessoa já está perdendo proteína, e as proteínas, ela regula a água do corpo. Então, se não tem proteína, não tem essa regulação. A pessoa fica inchada. Se a pessoa renal está fazendo tratamento conservador, mas a pessoa já tem a pálpebra inchada, já faz acúmulo de líquido, você aperta a mão, você aperta as pernas, já faz aquele fundinho. Se ela já tem esse acúmulo de líquido, não é para ficar se encharcando de água, não vai adiantar. Embora você ainda urina, você ainda tem essa função, o rim ainda tem essa função de urinar, é bom que você beba água normal. A grosso modo falando, o ideal é que a gente beba aquilo que a gente consegue urinar, né? Se a gente urina 1 litro em 24 horas, isso aí a gente pode medir, catando a urina em 24 horas. É bom que a gente beba, quem está em tratamento conservador, né, que é esse pessoal que já faz o controle da depuração da creatinina, das proteínas urinárias, da ureia, da creatinina, do potássio. Se está nesse tipo de tratamento, é bom que urinou 1 litro em 24 horas, bom é que beba 1 litro de líquido em 24 horas, mais 500 ml que a gente perde no suor, né, mais ou menos isso que a literatura diz. Então, é isso. Se você é hipertenso, se você tem diabetes, se você tem alguma doença autoimune que pode culminar com a insuficiência renal crônica, você tem que tomar esses cuidados. E eu vejo a coisa horrível que é a pessoa não ter mais a função renal. O rim é importante para várias coisas. Regulação de água, regulação de proteína, dos metabólitos, né, ureia, creatinina. Tem gente também que se entope de proteína, come muita carne. A proteína, de forma geral, ela dá muito trabalho para os rins. Então você que está em tratamento conservador, não coma muita proteína. Vai complicar futuramente também. E depois que entra na hemodiálise, é aquilo, né? O tratamento adequado para quem está em hemodiálise, para casos que vai resolver, né, é o transplante renal. No caso do meu pai, o transplante renal acho que nem é muito indicado mais, porque ele tem outras doenças instaladas, ele tem um organismo muito fraco, ele está muito fraquinho, então talvez ele não resistisse, não resista a um transplante, então não é nem indicado para ele, é uma situação assim muito difícil mesmo. Ele faz diálise em casa, que é a diálise peritoneal. Para ele foi melhor, porque aquela que faz lá na máquina, lá no hospital, que aquela parece ser mais eficiente, porque você fica menos tempo nesse procedimento, porque a diálise peritoneal ele faz a noite inteira com a máquina. E lá você vai, liga aquela máquina que roda o sangue para limpar seu sangue, lava o sangue e depois volta para dentro do seu corpo. Só que lá ele tinha muitos efeitos colaterais. Muitas vezes a gente ia buscá-lo lá e ele estava desfalecendo. Talvez se ele tivesse naquela hemodiálise, ele não estaria vivo até hoje. Porém, é importante que a pessoa saiba qual o tratamento mais adequado, se é a hemodiálise ou se é a diálise peritoneal. E ele está aí, a gente está aí nessa luta, aí nessa batalha, mas enquanto a vida ainda tem esperança, nós temos que ter alegria na vida, na verdade, não deixar essas coisas nos abater. E informar. Eu amo informar as pessoas sobre essas coisas, que a gente pode ajudar de alguma forma, trazendo informação, né, indicando essas coisas aí de saúde, claro, tudo dentro sendo moderado, né? Porque tem coisa que a gente não tem nem como dizer, porque faz parte da medicina, no médico que tem que falar, né? Só que o que eu posso fazer e falar, informar, essa é a função, talvez, minha mesmo, do colaborador da área de saúde. Informar a população. Isso que é importante. Sempre que eu
Eu já acho que eu tô ficando até viciada nisso. Deus me livre. Não quero nem ficar viciada nessas coisas. Chegou alguém lá no laboratório com o nome de um exame diferente, ou então eu vejo o nome de uma doença diferente, eu já vou lá para estudar sobre aquela doença. Eu levo uns 3 dias lendo lá a respeito daquilo. E foi assim com meu pai também. Embora eu já tinha um conhecimento prévio da insuficiência renal crônica, eu fui buscar conhecimento, saber para ele qual o tratamento adequado, saber para ele qual a alimentação adequada para ele. E com isso aí ele já está aí conosco, tem 2 anos aí fazendo diálise peritoneal. Vai fazer 2 anos em julho que ele está fazendo diálise peritoneal. E para a glória de Deus ele está vivo aí até hoje. Porém muito debilitado, mas em tudo Deus tem um propósito. Nada é por acaso. Em tudo nós temos que tirar um ensinamento de alguma coisa. E eu tenho aprendido muito com essa situação. E eu tenho certeza que os que estão envolvidos com isso também têm aprendido bastante. E Deus tem levantado pessoas maravilhosas para me ajudar também. Então eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha primeiro que eu tenho Deus. Você também não está sozinho. Você tem Deus. Talvez você recebeu uma notícia ruim. Talvez você recebeu um diagnóstico de uma doença grave. Talvez você perdeu alguém da família, perdeu um filho. E realmente são coisas que acontecem que a gente fica sem chão. Talvez você foi traída pelo seu marido, traída pelo seu filho, traída pela sua mãe, traída pelo seu pai, traída pela sua amiga, seu amigo. Talvez você foi traído de alguma forma, mas o único que não nos deixa, não nos trai nunca é o Senhor. Esse sim. Esse ele nunca nos deixa sozinhos, principalmente nessas situações. Tá bom, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje. Se você tem alguém aí com alguma dessa situação de insuficiência renal crônica, em tratamento conservador, que está fazendo exame e tal, fica a dica aí, evite proteína, evite beber muita água, porque se você está nesse tratamento já ficando com edema, né, com inchaço, evite também, mas converse com seu médico, claro, tá bom? Fica a dica para você, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espalhe esse vídeo para todo mundo, tá? Ativa o sininho, se inscreva no canal e dá o like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.